me chamo Haile Esther Vieira de Souza. Irei estar falando sobre casamento em iminente risco de vida. Também conhecido como casamento nunculpativo, está previsto lá no Código Civil em seu artigo 1540 e 1541. Esta modalidade de casamento ocorre quando um dos nubentes encontra-se em grande risco à vida. Podemos caracterizar como morre não morre e não dá tempo de que o casamento ele seja realizado nas conformidades previstas em lei. Este casamento ele será feito mediante a vontade de ambos os nubentes, porém é importantíssimo ressaltar que o nubente que está com risco à vida deve estar ciente do que está acontecendo, de que se trata de um casamento e querer que este casamento ocorra. Deverá ser realizado também na presença de 6 testemunhas que não sejam parentes de nenhum dos nubentes, em linha reta, que é ascendente ou descendente, e nem em linha colateral em até 2º grau. 3º grau para frente pode sim ser testemunhas do casamento. Após 10 dias contados da data do casamento, essas testemunhas elas deverão comparecer à autoridade judicial mais próxima para que ali elas possam estar afirmando e testemunhando realmente o que elas viram no dia do casamento, de que foi por livre e espontânea vontade dos dois, que o nubente em iminente risco estava ciente do que estava acontecendo, e caso essas testemunhas elas não compareçam, pode haver ali a pena de não possuir eficácia e a celebração ela pode se tornar nula. Este casamento ele pode ser realizado onde o nubente estiver, seja em sua residência, seja no hospital ou num local ali que aconteceu um acidente e ambos queriam se casar e foi realizada a cerimônia, pode ocorrer onde o nubente que estiver com risco à vida estiver. Após a sentença ela ter sido transitada em julgada, o juiz ele determinará que seja registrada no livro de registro de casamento no cartório. Olá, me chamo Jefferson e vou falar sobre o casamento em caso de moléstia grave, que está previsto no nosso Código Civil no artigo 1539. O casamento em caso de moléstia grave, ele tem-se um caso atípico, onde um dos nubentes ele está incapacitado de se locomover e de ir até o cartório para realizar a celebração do casamento civil. E esse motivo ele demanda de um tratamento especial, para ser realizado o casamento. E nesse caso, o casamento de moléstia grave ele demanda uma atenção especial, justamente porque como a pessoa está incapacitada, ela demanda todo o processo, ela dispensa totalmente o processo habilitatório do casamento civil. E nesse caso ela exige somente 2 testemunhas e a presença de um juiz de paz. Lembrando que as testemunhas elas precisam saber ler e escrever, tanto para convalidar o ato, para não haver nenhum tipo de fraude ou algo parecido. E o juiz de paz é a autoridade competente para fazer a celebração desse casamento. O juiz de paz é uma pessoa capacitada, com alguma formação em celebração de casamentos, pode ter ou não conhecimento jurídico sobre a área, e ela é a autoridade responsável por convalidar esse ato. E se caso esse juiz de paz não puder comparecer, ele nomeará alguém para realizar o casamento. Ou na falta de nomeação, servirá qualquer um de seus substitutos ou o próprio registrador. No caso, o presidente do cartório ou qualquer uma pessoa capaz que o juiz de paz nomear para celebrar o casamento. E, embora o Código Civil não expresse claramente essas hipóteses, entende-se que a partir da interpretação extensiva da lei serão todas possíveis, desde que o juiz de paz, após a realização pelo representante, ratifique o ato. Como eu disse, essas hipóteses não estão previstas no Código,
Mas se caso o juiz de paz entender e não estiver disponível, ou ele não puder realizar o casamento, ele pode nomear qualquer uma pessoa que tenha capacidade para realizar esse casamento. E é claro, após a realização, né, será constatado numa autoridade judicial, pelo juiz de direito da comarca, a homologação desse casamento. E é importante frisar também que, havendo urgência na realização do casamento em caso de moléstia grave, o presidente do ato, né, o juiz de paz, ele pode, ou quem for convalidar o ato, pode realizar a celebração do casamento aonde quer que o doente esteja. Não tem necessidade dele estar num hospital ou em casa, pode ser em qualquer lugar que ele esteja presente. Claro, a pessoa tem que estar completamente incapacitada de se locomover até o cartório. E, é claro, tendo em vista a atipicidade da situação, poderá ser realizado também a celebração do casamento à noite. Olá, eu vou falar sobre a diferença entre o casamento não culpativo, que é o casamento em caso de grave risco de vida, e o casamento em caso de moléstia grave. O que é a diferença entre um e o outro? O caso do moléstia grave, geralmente é quando uma pessoa tem ali uma grave doença que impede ela de ter supostamente um casamento normal. E aí, esse casamento pode ser celebrado a qualquer hora do dia, até mesmo à noite, por uma pessoa que vai presidir ali o casamento. E esse casamento também deve haver pelo menos 2 testemunhas para que, seja certificada a veracidade do casamento. No caso do casamento não culpativo, é quando uma pessoa está em grave perigo de vida. Vamos supor que 2 pessoas estão soterradas e aí elas querem se casar e declaram seu amor uma pela outra e falam que vão se casar. Aí é necessário que haja pelo menos uma testemunha para poder alegar que esse casamento realmente existiu. Ser mais que bons amigos.